esperar o espectador. Chegar. Olá, olá todo mundo, sejam bem-vindos. Nossa, que legal, que bom que vocês vieram. Oi, Silvia, que bom que você conseguiu vir. Solange, tudo bem? Como vocês estão? Bom, hoje a nossa live é... Oi, Joana, olá, olá a todos. Oi, Solange. Bom, hoje a nossa live, eu acho que vai ser muito especial, porque eu convidei uma pessoa que, para mim, foi e continua sendo fundamental para minha saúde, tanto emocional, como financeira, como familiar. Essa é a Malaika, essa pessoa. Eu acho que daqui a pouco ela entra aqui. E a Malaika, eu já vou explicando porque eu falei que ela ia participar, mas assim, as minhas alunas já sabem quem ela é, porque eu sempre falo a respeito dela, mas quem ainda não é aluna lá do ateliê, né, quem ainda não frequenta as aulas, ainda não conhece muito bem quem é a Malaika. A Malaika é a minha terapeuta, ela faz um tipo de terapia mais holística, né? Não aquela terapia de consultório. Oi, Tabata, tudo bem? E assim, desde que eu montei o meu ateliê e comecei a investir mais na minha marca, a Malaika ela teve uma participação fundamental nisso tudo, porque quem empreende, né, quem começou a empreender sabe como é um caminho cheio de altos e baixos, né? Tem dia que você fala assim: "Nossa, é isso que eu quero para minha vida. Nossa, fiz a melhor escolha da minha vida". E tem dia que a gente simplesmente fala: "Meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu sou uma louca. Deveria estar fazendo outra coisa. Isso não vai dar certo, né?". Então, assim, é, é, toda vez que eu tenho uma consulta com a Malaika, ela me põe de volta no prumo. Ela tem muita técnica, ela tem muita. Ela é muito sensível, muito sensitiva. E eu achei que esse é um momento. Eu achei o momento que nós estamos passando um momento sensacional para convidá-la, para vir dar dicas para gente, porque é um momento em que nós podemos simplesmente focar nos nossos objetivos e usar todas essas adversidades para o nosso crescimento, como é um momento que a gente também pode entrar em. Amor, Pedro, deixa eu ver aqui se a gente pode mexer na internet para melhorar a conexão. Tá todo mundo falando que tá travando. Pedro! Amor? A Malaika ainda não entrou. Você pode mandar uma mensagem para ela? Tá travando a conexão aqui. Eu tirei, mas ainda tá travando. Tá travando ainda, gente? Ou melhorou a conexão? Como é que tá? A conexão tá melhor? Tá travando? Oi, Kátia! Oi, Pedro! Tudo bem? Legal. Bom, acho que parece que agora parou de travar, né? Parece que tá. Ainda tá travando? Como é que tá? Bom, então vamos continuar. Se voltar a travar, vocês vão me falando, tá bom? Então é o seguinte, vamos retomar aqui da onde a gente parou. A Malaika ela dá dicas práticas de como você manter o foco, se centrar.
O Pedro tá falando com ela no telefone, ela já vai entrar aqui na live, e aí eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o trabalho dela e aproveitarem isso, gente. Perguntem, aproveitem, porque é assim, é muito bacana para quem tá empreendendo entrar aqui na live com a gente. E espero que vocês aproveitem bastante. Aceitei, tô aguardando ela aceitar aqui também. Olá! Cheguei! E aí, como é que você tá? Aí, lindona, estou ótima, e você? Tudo bem também. Malaika, como sempre, lendo pensamentos. Esses dias eu comecei a pensar, Malaika, eu falei assim, como que a gente pode iniciar a live, né? Um tema que seja bacana para quem me segue, para quem é minha aluna. Aí eu pensei, puxa, acho que é um momento para a gente falar sobre foco, né? Ferramentas para como a gente focar, porque tantas coisas estão acontecendo e muitas pessoas acabam perdendo o foco, é, se distraindo com política, com e agora não vou vender, tô em casa, não sei o quê. E aí, no dia seguinte, eu acordei, fui olhar seu Instagram e você tinha Ai, te acabado de entendo. postar um vídeo. Aí eu acho que a gente poderia, assim, falar sobre isso, porque eu acho bem importante. Tá, então, se tiver alguma pergunta, a gente segue a energia aqui do que o pessoal deseja saber, né? Mas vamos começar justamente sobre esse tema aí que eu acho bem interessante. Foi o vídeo, Sim. né? Um dos vídeos que eu compartilhei esses dias, justamente no dia em que houve uma questão política, né? Então, o nosso presidente ele se posicionou falando sobre voltando atrás em uma decisão anterior, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Então, É, dizendo sim, vamos lá, vocês podem sair de casa e tudo mais. E aí começou a guerra política mesmo, né? Nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, e as pessoas colocando ali seus pontos de vista sobre isso, enfim. E aí o vídeo que eu compartilhei foi nessa energia, porque assim, existe uma energia, nós chamamos de distratora. São implantes distratores, né? Uma energia que está aí para distrair você, para tirar você do propósito, de tudo que você poderia criar se não fosse essa energia distraindo você. Então, um distrator é uma energia que faz você pensar que você não tem escolha, sabe? é. É uma mentira. A energia faz você achar que você não pode escolher diferente, que você não pode criar com isso. Então, o que é um distrator? É uma mentira, é uma ilusão que faz você entrar ali numa discussão e não perceber o que tem por baixo disso, e não perceber o que tem de mais grandioso por trás disso. Então, foi justamente o que você falou, né? Essa situação política dessa semana despertou aí uma ira, discussões, cada um colocando o seu ponto de vista. Ok, isso é saudável, né? De repente você coloca o seu ponto de vista e eu digo, ok, interessante seu ponto de vista, mas meu ponto de vista é esse. Isso é saudável. O que me chamou a atenção, né, desses dias foi que do que isso está distraindo a gente, sabe? Do que essa discussão, esse compartilhar de ponto de vista está distraindo. Porque esse momento, ele é tão grandioso, né, Aline? A gente discute tanto sobre isso nos grupos que a gente se encontra. Esse momento é de tanta transformação. Gaia, o nosso planeta, ele está gritando por transformação. Ele chama a nossa atenção a todo momento. Vamos lá, vamos criar mais, vamos expandir a consciência. E esse momento é uma grande transformação para todo mundo, né? É um momento de muito aprendizado. E se a gente perde esse aprendizado porque a gente está focado na crise, na política, em tentar provar que estamos certos, enfim, se a gente ficar focando nessas coisas, a gente perde o presente do processo, né? Esse voltar para dentro, descobrir o que é que verdadeiramente faz o nosso coração vibrar, sabe? Descobrir o que a gente Uhum. está fazendo aqui, como a gente pode ser contribuição para o todo, para esse planeta. Então, essas coisinhas,
esses implantes que eu falo, essas mentirinhas, elas tiram a gente do propósito das coisas, né? Sim. Nós estamos passando por uma transição, sabe, planetária, uma mudança em todos os níveis. Então, sabe, esses distratores, eles só servem para nos tirar do nosso foco. O que é o foco? É o propósito. É o que tem por baixo disso. É o que tem de mais grandioso. É o que nós podemos criar além disso. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui. A Pamela, te amo também. E é isso, né? Distrair o nosso foco, Tânia, exatamente. Só serve para tirar a gente do propósito. E aí, vocês podem perguntar. Fala, E Aline, aí, cortou. existe alguma ferramenta, algo que a gente possa fazer quando a gente percebe que, por qualquer razão, a gente está saindo do nosso foco, do nosso propósito? Tem algo assim que a gente possa fazer para retornar? Eu não sei, comigo acontece assim, quando eu saio, às vezes no processo que eu estou saindo, eu não percebo. Mas depois que eu já saí, que eu falo, Sim, ai meu Deus, caramba, aonde foi que eu me perdi, sabe? E aí parece que acaba para retornar, depois, né? é, aí parece que para retornar a gente fica assim, fica meio perdido, assim. Tem algo assim, alguma ferramenta, porque você, para quem não sabe, a Malaika, além de várias terapias, trabalha com barras de axis, né? E as Isso. barras sempre têm ferramentas ou frases ou coisas que a gente fala que traz a gente de novo pro nosso propósito. E aí tem Sim. alguma dica prática? Deixa eu explicar então para o pessoal, para eles entenderem um pouquinho, né, quais são as ferramentas que eu trabalho. Eu sou terapeuta holística, trabalho com quântica e a minha principal ferramenta de trabalho é o Access Consciousness, né? Barras de Access é uma ferramenta de Access, mas na verdade a questão com Access é quase uma filosofia mesmo de vida, sabe? É essa habilidade de expandir a consciência, de comunicar com cada molécula, conversar com o universo, fazer perguntas para saber se você está no caminho certo, se verdadeiramente você está criando mais para você, criando mais para o todo. Então, é uma ferramenta mesmo de expansão da consciência, né? O meu trabalho é esse. Então, na verdade, eu falo que o meu trabalho é só fazer das pessoas mais do que elas já são, né? Então, não seria, na verdade, um trabalho de transformação. É um trabalho de descoberta, porque você, sendo quem você é, já é o que esse mundo requer. Você já é a contribuição sendo quem você é. Só que, às vezes, nós esquecemos de quem nós somos, né? Nós esquecemos das nossas habilidades, das nossas potências. Então, o meu trabalho é esse é o meu objetivo, é despertar aquilo que você já tem dentro de você, é fazer mais de você do que você já é, né? Então essa é a ferramenta. E aí dentro dessa ferramenta, você perguntou o que é que a gente pode fazer, né, para lembrar, para ser rápido, aquela, ai meu Deus, eu saí daqui do caminho, deixa eu voltar, né? Então, o que eu mais gosto de usar aqui é a ferramenta da pergunta. A ferramenta da pergunta, ela é rápida, a pergunta, ela expande a sua consciência, ela expande a sua percepção. E o que é mais legal de perguntar é que você não precisa ter resposta, né? A ideia de fazer a pergunta, o propósito da pergunta não é receber respostas. O propósito da pergunta é criar mais consciência. Então, você ao invés de definir alguma coisa, você faz uma pergunta para criar consciência e percepção para você entrar nisso que você falou. Opa, eu acho que não é por aí. Eu acho que se eu for por esse caminho, eu tô criando pouco, tô criando medo, tô criando bloqueio, tô criando dor pro meu corpo. Então agora eu percebi que eu tenho que mudar. E aí rapidamente você muda, né, a estrada, vai para outro caminho e aí acerta o ponto. Aí diz: "Ah, OK, então agora eu tô no caminho certo", né? Então a pergunta, ela faz isso. Então, nesse momento, Aline, você tá, sabe, entrando ali no medo, entrando no peso dessa realidade, deixando as coisas esmagarem você e seu corpo, você pode fazer uma pergunta. Qual é o presente aqui que eu não tô percebendo? Isso é uma pergunta que eu gosto bastante de usar. Qual é o presente que eu não tô percebendo?
Ah, qual é a gratidão que eu não estou disposta a ser aqui nessa situação, sabe? Ou você pode perguntar, o que é que eu não estou percebendo? Qual é a consciência que eu não estou disposta a ser? Qual é a consciência que eu não estou disposta a ver? Você vê como você vai criando? Isso não são, assim, perguntas prontas, né? Do tipo, ai, pera, Sim. agora eu vou correr para anotar, né? Não é uma receitinha, não é uma ferramenta pronta, mas é essa ideia de criar perguntas, sabe? Eu tô aqui, Sim. tô sentindo o peso dessa realidade, tô sentindo meu corpo pesado, tô achando que tá tudo minhaca, e eu não tô conseguindo criar nada nesse momento. Opa, vamos lá. Qual é a consciência aqui? O que é que tem aqui que eu não tô disposta a perceber? E disso você vai, sabe, aumentando, ampliando, expandindo, até que você faça essa, como eu sempre falo, a troca rápida, né? Você tá indo pelo caminho do cocôzinho, aí você volta, É, acerta o caminho. É isso. Então, é a uma ferramenta que troca. eu uso, perguntas. Sim. Aí eu vi aqui uma pergunta da Hilda: como eu posso descobrir muito mais de mim mesma? Interessante. Descobrir mais de mim mesma. Você pode usar essas ferramentas a ferramenta da pergunta, na verdade, também para chegar, né? Algumas linhas, algumas filosofias vão falar sobre propósito, sabe? Que você tem um propósito, um caminho e tudo mais. São formas de pensar, são linhas de pensamento, né? O Axis, ele vai falar sobre potências e habilidades que você tem. E não que você tenha um propósito. Axis expande muito nessa questão de tipo, você veio para esse planeta para fazer uma coisa, que tem uma missão, sabe? O Axis, ele não entende muito como ter uma missão. Entende-se que você é um ser infinito, você é carregado de experiências anteriores, você é carregado de potências e habilidades, e se você usar essas ferramentas de qual contribuição eu posso ser para o mundo agora? Qual contribuição eu posso ser aqui no meu trabalho, na minha família? O que você requer de mim? Quando você vai usando essas ferramentas, você descobre mais de você, que foi o que ela perguntou, né? Mais de você no sentido de você descobre mais uma potência sua. Você Sim, descobre mais uma habilidade sua, mais uma face que você é capaz de ser. Então, é importante falar sobre isso, né? Quem sou eu? Eu não sou uma definição. Eu não sou uma coisa onde, agora eu descobri quem eu sou. Eu sou a Malaika que faz isso, que faz aquilo, que gosta disso. Mas o que mais a gente pode criar além disso, né? E se não fosse sobre definir ou descobrir mais de você, mas se fosse sobre descobrir sobre as suas potências, sobre fazer perguntas e descobrir aonde você pode ser contribuição, sabe? Na sua família, na sua sim. casa, no seu trabalho. Então é isso. É, façam perguntas. Façam perguntas. Gente, vocês não fazem ideia do que cria uma pergunta. Cria muita consciência, né, Aline? Muita. E eu acho que viver dessa forma é muito legal, porque a gente acaba assim, perdendo aquela coisa de que assim, ai, esse momento é bom, esse momento é ruim, esse momento é certo, esse momento é errado. Sim, Todo momento é momento, porque assim, então o momento é esse, ok. Então, como eu posso contribuir? Como que eu posso expandir o meu negócio nesse momento, né? E aí exatamente. as respostas elas vêm assim de várias formas, né? E isso é muito legal. Nossa, eu sou ansiosa e eu quero as respostas na hora. E cara, funciona muito. Pois é. Quando eu lembro uma vez que eu te mandei uma mensagem e falei, ai, Malaika, na última sessão, nós mexemos com energias ruins, não sei o quê, e eu acho que isso está me travando, nananã. E aí você, como sempre, com toda a plenitude, me respondeu assim: olha, bom e ruim são definições que nós damos, né? Sim, O universo ele não vê dessa forma, o universo é neutro, ele é a energia tal, então com essa energia, como eu posso ser útil, como eu posso criar exatamente. nossa, isso me deu um clique, porque quando aconteceu todas essas coisas que estão acontecendo,
no início eu fiquei meio assim, putz, ferrou, e agora? Eu tinha um curso para dar em Curitiba, já tinha gente inscrita, não sei o que. Eu falei, cara, meu, que caos, né? Já comecei a entrar na loucura. Daí eu Exato. falei, aí a gente foi no nosso encontro, que foi nosso último encontro presencial, e Sim. aí eu meio que dei uma vomitada nas minhas tensões e tal, e a Malaika, na plenitude, me deu uma resposta que me trouxe de volta para a consciência. E aí eu saí de lá e falei assim, cara, é mesmo, a situação é essa, e aí, como que eu vou fazer? E Exato. foi assim, essa semana foi mega produtiva para mim. Eu dei andamento em curso online que estava parado, as coisas Olha só fluíram como e eu fui cria. me reinventando. Sim, sim. E é importante você falar isso. Quantas coisas nós travamos na nossa vida, né? Não caminhamos, porque a gente tem um ponto de vista de que aquilo que a gente recebeu é ruim, sabe? Cai para uma polaridade que é a tal da polaridade do bom, do ruim, do isso é terrível ou isso é legal, né? E foi o que nós conversamos naquele dia. O universo, a Terra, não tem ponto de vista sobre o que é bom e o que é ruim. O universo não tem ponto de vista sobre energia boa e energia ruim. Nós classificamos, nós definimos uma energia como sendo boa ou ruim, mas energia é simplesmente energia. Então tem aquele mantra que a gente gosta muito de fazer, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? E esse espaço do tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória é porque tudo é tudo. O tudo é tudo. É o bom, é o ruim, é o feio, é o bonito. Por quê? Porque se você está disposta a receber do universo sem o ponto de vista de que algo é bom ou que não é bom para você, você começa verdadeiramente a receber. Então você recebe facilidade, você recebe dinheiro, você recebe bons relacionamentos. E você também recebe desafios, você também recebe crises, você recebe paralisações, você começa a receber de tudo. Que é justamente para você perceber se eu tô num momento ok, que eu considero fácil, leve, como isso pode melhorar. E se eu estou num Sim, momento de crise, de desafio, então eu olho para isso e pergunto, ok, a situação é essa. E o que eu posso criar em cima disso? E como eu posso sobrecriar essa situação? Essa é a realidade, sabe? E o que isso requer de mim? Como eu posso aprender com isso? Como pode melhorar isso, né? Então aí você vai também usando as ferramentas para tirar os nós, né, das situações. sim. A Hilda fez outro comentário aqui que eu achei interessante. Ela fala assim: eu tenho uma mente muito criativa, às vezes penso que não estou certa, mas mesmo assim eu faço. Uhum. E como lidar com essas questões, tipo assim, putz, será que é o certo? Será que se eu fizer isso vai ser a melhor decisão? Isso a gente Uhum. tem muito quando a gente, na vida e quando está empreendendo também, principalmente quando está começando, que ainda não se tem tanta experiência. E Sim. como lidar com isso, assim? São as perguntas, né? É. É importante, acho que começar esse contato com o corpo, sabe? Perceber o que é que faz o seu corpo leve e o que é que deixa o seu corpo pesado. Porque quando você entra num contato, numa comunhão com o seu corpo, então você começa a saber o que é que pesa o seu corpo e o que é que deixa o seu corpo mais leve. Então, um exemplo: você chegou num lugar, foi muito bem recebida, a energia estava ótima, gostosa, tal. Então você sabe que aquilo é leve para você e para o seu corpo. De repente, numa outra situação, lembra aí de uma situação onde você chegou num ambiente que estava pesado, né? As pessoas, sei lá, julgando você e você querendo se esconder num buraquinho. E lembra dessa sensação e lembra como seu corpo reagiu a isso, ao que é denso, ao que é pesado. E aí, se você tem esse contato com o corpo de perceber que energia é leve, não o que é bom e o que é ruim, olha a diferença, né? O que é leve e o que é pesado. Aqui não é sobre ser bom, certo e errado, né? É sobre o Sim. leve e o pesado. Se você tem esse treino de perceber o que é leve e o que é pesado, então você tá, por exemplo, no seu negócio e você faz uma pergunta: se eu for por aqui, né? Se eu criar, sei lá, o material X, o curso X e tal, tal produto, se eu criar isso aqui no meu negócio, isso vai ser contribuição para minha vida? E de repente você faz essa pergunta e seu corpo fica todinho leve, sabe? Leve, gostoso. Olha que legal, isso já é uma resposta. Você já sabe o que vai ser criado, né?
vai ser criado consciência, leveza, expansão. E se você faz uma pergunta, se eu for por esse caminho, o que vai criar? E aí o seu corpo faz um né, aquela contração, aquela coisa, você já sabe que vai ser criado. Não vá por aí, porque seu corpo está te dizendo que vai ser criado, né? Então, para a gente sair da mente, do processo do certo, do errado, né? É importante perceber que nós estamos lidando com energia. O meu trabalho, né, Aline, é todinho é lidar com energia. Não é sobre lidar com a mente, é sobre lidar com a energia, né? Então, se a gente sair do processo do certo e errado, como a Kika até colocou, o medo, a maior das travas, né? Tudo isso é energia da mente. A dúvida, o medo, o distrator. E se você pudesse sair da sua mente agora e acessar o seu corpo, acessar o seu ser infinito, acessar a sua consciência e a energia aqui. Então você vai saber, você sabe sobre o que cria mais e o que não cria mais. Você simplesmente sabe. Você simplesmente sabe. É que a gente acha que não sabe, porque tá na dúvida, porque tá no medo, né? Porque tá no implante É, distrator. Mas se você acessar essa energia, você simplesmente sabe. sim. A Patrícia fez um comentário aqui. Ela falou: sempre fui muito criativa, mas há tempo sinto-me travada. Bom, antes de você falar, eu já vou falar uma coisa. Todos os encontros com a Malaika geram mudanças, então pode ter certeza que vai destravar sua criatividade. Mas eu queria que você comentasse a respeito disso. A criatividade, ela é uma energia de consciência, né? A criação, a criatividade são energias leves e energia de consciência. É importante perceber o que é que está travando aqui, né? Em tempos eu sinto-me travada, mas aí você pergunta, verdade, o que é que está me travando? É importante às vezes saber qual é a energia, porque se vem para você que o que está te travando é a dúvida, você sabe como lidar com isso. Ou você começa a saber que caminho trilhar, né? Então toda a dúvida que habita em mim, no meu corpo, na minha mente, toda a distração com a dúvida que eu estou criando, toda a mentira com a dúvida que eu estou criando, eu solto isso agora. Eu destruo e descrevo isso agora. Então, aí quando você sabe o que é que está parando, você tem mais ferramenta para lidar com isso, né? Então, Sim, sempre façam perguntas. A pergunta, ela é assim, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Essa é a ferramenta da expansão. É a ferramenta que eu uso para tudo. A Aline sabe. Eu sou isso, sabe? Já foi o tempo onde eu fazia processos. Hoje, eu posso dizer que eu sou a energia do processo. Quando eu conheci a Axis, que é a ferramenta que hoje eu escolho para, sabe, carro-chefe, para trabalhar, para viver, se eu aplicava, eu entendi os processos. Aí eu aplicava os processos, né? E aí eu fui desenvolvendo os processos. Chega uma hora que você é o processo. Você se torna a ferramenta. Você não faz perguntas, você é a energia da pergunta. Ser a sim, pergunta é ser a pergunta a cada respiração, sabe? É acordar de manhã e falar: Uau, bom dia, o que eu posso criar hoje? Corpo, o que nós vamos criar de divertido hoje? Como a gente pode se divertir? Terra, o que você requer de mim? Universo, sabe assim? Então você já acorda fazendo perguntas. Vai comer e sim. pergunta: corpo, qual comida vai contribuir com você hoje? Né? Que alimento você requer? Aí você, sabe, vai trabalhar, vai abrir o seu negócio, trabalhar no negócio, então você pergunta: o que esse negócio requer de mim hoje? E aí você chega em casa à noite, encontra a sua família e pode perguntar: família, o que você requer de mim hoje? Oi, filho, filha, qual é a contribuição aqui? O que nós podemos criar juntos? Então, é a coisa de ser a pergunta. Você começa fazendo uma pergunta, até que um dia você se torna a pergunta. E vou Sim. contar para vocês, é muito divertido se tornar a pergunta. É muito, é muito, É é muito muito. divertido. Eu ainda estou aprendendo, mas é muito. O pouco que eu já aprendi já, assim, nossa, transformou a minha vida. A Celda, oi Celda, tudo bem? Perguntou aqui como manter o foco e a força de realização sem deslizar na procrastinação. Isso é uma coisa que acho que atormenta todos. Eu vou usar uma ferramenta aqui
É. que ela é... Eu até usei no grupo que eu tenho do WhatsApp com as meninas que praticam a ferramenta esses dias, que praticam barras, facelift e tudo mais. Eu vou usar ela aqui pra gente expandir mais um pouquinho. Será que o que nós Opa. precisamos é foco? Ou você precisa de consciência? Vamos lá. Foco é tudo aquilo que a sua mente precisa para computar, calcular, definir como, quando, em quanto tempo as coisas vão acontecer. É para isso que serve o foco. Focos, metas e objetivos são coisas que a sua mente precisa, certo? Para definir como as coisas serão. Então, a mente ela não parece meio que um computador, às vezes. A sua mente não fica o tempo todo computando, calculando, criando fluxogramas. Aí se eu vou por aqui, eu crio isso, eu vou por aqui. A mente é isso. Ela é um computador. Ela é um eterno cálculo. E aí você acha que se você tiver um foco, você super vai se dar bem. Sabe assim? Se eu tiver um foco, eu vou me dar bem. Mas é de verdade, você precisa de foco ou de consciência? Porque Consciência. foco, sabe? Foco é computação. Foco é uma definição. Então você decide, eu não sei exatamente qual situação, mas vamos dar um exemplo, né? Você decide que eu trabalho com 3 coisas e eu tenho que focar. Aí eu vou definir que só trabalhar com o caminho A é que vai trazer sucesso para mim. Eu acabei de fazer uma definição, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Toda definição que você faz, você está excluindo todas as outras possibilidades de criar. Você já definiu que o caminho A é o que vai criar mais, eu tenho que focar no caminho A, e aí você perde do B, e você perde de receber do C, e você perde todas as outras possibilidades, porque o que o foco te deu foi um caminho. O que a meta e o objetivo te dá é uma forma de funcionar. E quando você está disposta a ter consciência, você está disposta a funcionar por infinitas possibilidades. Então, vou perguntar de novo, a gente vai até fazer uns segundinhos de silêncio para interiorizar. Tá. Verdade, ser infinito. Você precisa de foco, metas e objetivos, ou o que se requer é consciência. Respira fundo. Traz isso para o seu corpo. O que vem para vocês? O que vocês precisam? Foco ou consciência? Consciência. A Hilda já colocou, ó, é necessária a consciência. Percebe como a consciência é um espaço de... É mais grandioso o espaço? É, Ela é sim. mais aqui em cima, né? O foco te É, lembra uma coisa mais aqui, ó, mais densa, né? Uma sim, harmônica mais baixa. A consciência, ela é aqui, ó. sim. É, a consciência expande. O foco, você foca numa coisa e exclui todas as outras possibilidades, Exatamente, né? Ele é exatamente. excludente. Sim. E sabe qual que é o significado da consciência, da palavra consciência? A consciência inclui tudo e não julga nada. Esse é o significado, esse é o que é a energia de consciência. Incluir tudo, não excluir nada e não julgar nada. Então, se você foca, você exclui todas as outras possibilidades. Mas se você está na consciência, você inclui tudo. Você olha tudo numa visão águia, sabe? Você olha para Sim, as infinitas possibilidades que você tem e você diz assim: ah, ok, eu percebo que essa vai criar mais para mim. Então eu sigo sim, por aqui. E sim. aí você faz Ah, perguntas. sim. A Michelle, ela falou assim, que ela falou, sou assim, muitos pensamentos, projetos, mas acabo me perdendo no caminho. E eu percebo que isso é uma coisa muito assim, que eu vejo nas minhas alunas e em mim também. Sim, Porque eu acho que quem trabalha muito com as mãos, criando e tal, às vezes acaba se perdendo mesmo no caminho. faz um monte de coisa, né? Sabe o que você, nós, né? Eu digo. Uhum. Sabe que nós somos quando somos esse fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a se perder no caminho, nós estamos sendo o ser infinito que nós somos, tá? E nós estamos sendo os humanoides que nós verdadeiramente somos. Então, vamos fazer uma rápida explicação aqui do que é um humanoide, né? Tá.
Existem muitas relações, mas no básico é assim. Um humano, ele sempre acha que ele tá certo. Ele sempre começa uma coisa com foco, meta e objetivo de terminar aquela coisa, tá? E ele sempre tem a razão, ele sempre acha que ele tá certo. E, enfim, essa é uma das relações que dá para fazer com uma categoria espécie, tá? Vocês vão entender já já, humano. Um humanoide, ele sempre se questiona. Ele, numa situação, sempre pode até se levar para uma culpa, pode até, sabe, se levar para um espaço de, ai meu Deus do céu, acho que eu tô errado na situação, eu que tenho que me corrigir, eu tenho que fazer terapia, eu tenho que me trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que melhorar, né? O humanoide, ele nunca tá satisfeito. E o que acontece é que o humanoide, ele faz 300 mil coisas ao mesmo tempo, porque ele tem muita energia de criação. E ele tem condição de criar mesmo muitas coisas ao mesmo tempo. Só que essa realidade diz que você tem que focar. E essa realidade diz que você tem que concluir. E essa realidade diz que você tem que terminar. E que isso e aquilo. Então o humanoide, ele começa a se sentir desfocado. É por isso que bate essa energia na gente. Ele começa a achar, meu Deus do céu, agora, sabe, eu não termino nada. Eu largo as coisas no meio do caminho. Eu não tenho foco. A gente começa a achar que tá tudo errado. Mas e se ser isso? Se ser essa energia de criação, essa energia volátil, né? Essa energia mais fluida, de onda. E se isso é você? E se ser você é o que se requer? Então, o quanto nós estamos lutando contra quem nós somos, porque essa realidade diz como as coisas devem funcionar. Eu achei engraçado que alguém colocou aqui, honra, para mim foco sempre foi a minha meta. Pois é. Pronto, agora mudou. Agora Agora é mudou. consciente. É isso, a gente se perde com muitas ideias, mas sabe? E se fosse sobre se achar com tantas ideias e não sobre se perder com tantas ideias? Sim. Sim. Maria, essa É, live está sendo sobre expansão de consciência. Seja bem-vinda. sim, porque eu acho que quando a gente começa a travar essas ideias de tipo assim, ah, eu não posso, eu preciso focar nisso. Eu comecei isso, agora eu preciso focar nisso, ó, o foco. E terminar isso, porque eu tenho que terminar. Às vezes a gente acaba bloqueando, de repente, uma ideia interessante. Porque eu acho que quando a gente começa uma coisa que é contribuição, que é grandiosa, naturalmente, a gente vai ser impulsionado a continuar e terminar, né? Sim, com Ou certeza. Uma coisa que é contribuição, você não perde energia no meio do caminho, né? O que acontece é que sim, o humanoide, ele não perde energia. Ele só descobriu algo mais divertido no meio do caminho. Essa que é a energia de um humanoide, entende? Ele não é que ele aham, perdeu o interesse ou tipo, ai, perdi a energia. Não. A questão é, ele descobriu algo mais legal para fazer no meio do caminho. Ele falou, ah, tá, eu tava fazendo isso, mas isso aqui é tão legal. Sabe essa energia assim? Agora eu vou para cá, agora eu vou para cá. Então, é muito sobre assim, e se tudo que você achar que tá errado sobre você for a sua potência? E se tudo que você achar que está errado sobre quem você é for verdadeiramente o presente que você é, como seria olhar para todas essas coisas que a gente acha que, ah, eu estou errando nisso, sabe? Essa não é a minha habilidade, eu teria que focar mais, eu estou muito dispersa. Como eu li a palavra várias vezes aqui, eu estou procrastinando, eu estou, sabe, na preguiça, no adiar. Tá, mas e se tudo isso for a energia que se requer para você criar algo diferente disso? Um humanoide, ele só entra nessa energia da preguiça, de adiar o que tem para fazer, quando ele já não tem mais interesse naquilo que ele está fazendo. E quantos de nós aqui assistindo essa live somos isso? Se você não fosse isso, será que você estaria aqui falando, vendo, né, fazendo perguntas sobre expansão de consciência, né? Porque se você está aqui, você é essa energia de expansão de consciência, de criação. E se tudo que você acha que está errado sobre você for o certo sobre você, sim. A Kátia fez uma pergunta aqui. Ela falou, Malaika, Aline Malaika, entendi que a consciência orienta o foco. Estou equivocada?
Não, é exatamente isso. A consciência orienta tudo que você quiser criar, porque também não é sobre excluir o foco, entende? Se a consciência é um espaço de incluir tudo, a gente também não pode dizer foco não presta e não tem um foco, sabe? Não é essa a ideia. É só esse espaço de incluir tudo e exatamente orienta o foco, né? Porque se você tem consciência, você está num espaço de ter tudo, você tem foco, você tem organização, você tem disciplina, você tem tudo isso, porque se você está na consciência, você tem tudo. Essa é a sacada, adorei essa sacada dela. Uma coisa orienta a outra, né? Perfeito. Oi, Sueli. A Sueli fez aqui. Várias vezes tenho a sensação que tem alguém soprando ideias ou caminhos que devo seguir, mas falta coragem para dar ouvido a essa voz. Nossa, quando eu comecei a dar ouvido para essa voz, minha vida fez assim, ó. Exatamente. Se você está disposto, né, a seguir essa energia que eu chamo de uma energia irracional, né? Se você está disposto a acessar o mais energético e irracional que existe em você, você não faz ideia do que você pode criar. Você não faz ideia do potencial de criação. A Aline sabe disso. Ela provou, aprovou, né, Aline? Sim. Essa vozinha, ó, a Kátia, ouve ela! Já tô vendo a Kátia falando isso. Juro, Sueli. Nossa, e quanto mais você ouve essa voz, mais forte ela vai ficando na sua mente. E assim, mas dá medo, porque às vezes essa voz, ela fala pra gente fazer coisas que pro nosso racional é muito ousado, né? É muito arriscado e tal. Mas assim, se você ouvir e seguir. E outra, quando você começa a se fazer as perguntas que a Malaika, né, falou aqui pra gente, você começa a perceber que o medo, todas essas coisas, às vezes eles tomam uma proporção tão grande, e quando você começa a se perguntar, para tentar entender aquilo, as respostas vão vindo e você fala assim, nossa, meu medo era disso, que bobeira, né? Mas Nossa, eu não acredito é, que eu estava presa nisso, né? é, Não é. acredito tanto tempo nisso. E é o que eu falo. Para você viver num espaço de total consciência, porque assim, a gente acessa uma pequena parte da nossa consciência, tá? A ideia, essas ferramentas, elas servem para expandir nesse nível para que cada vez mais você esteja na potência máxima da consciência que você pode atingir naquele momento, naquele dia, né? Quando você está disposta a ser isso, a ser esse espaço de consciência, de fazer escolhas, de fazer perguntas, do não julgamento, de sair da polaridade, de acessar a energia, isso requer coragem. Sabe, você tem que ter coragem para viver num espaço de consciência. Porque foi o que a Aline Sim. falou. Nem sempre a orientação, nem sempre o que cria mais é o que você já tinha definido que cria mais. É o que a sua mente lógica, racional está dizendo que é. Muitas vezes essa realidade vai colocar você como uma maluca, sabe? Como uma Sim. pessoa, né, que não sabe o que está fazendo. Então, por isso que eu falo, tem que ter coragem para seguir esse caminho. Para você ser você nessa realidade, né, exige coragem. A coragem de ser quem eu sou, a coragem de fazer escolhas a cada 10 segundos, a coragem de ver o que requer e o que contribui para mim e para o planeta. Porque aí com isso nós vamos, sabe, tecendo esse caminho. Sim. Exatamente, ó, A, a, pega o que já está acontecendo e não permite o fluxo saudável. Exatamente. Exatamente. Essa ideia de onda, a gente não segue, né? Perde a onda, perde o fluxo das coisas porque tem uma definição, porque tem um apego, porque tem um passado que você já definiu que tem que ser daquela forma, eu já escolhi que tem que ser assim, e eu vou criar isso, né? Mas e o que mais é possível? Ah, essa pergunta eu adoro. O que mais é possível? mas é possível. A Tânia falou, Oi, Tânia, tem que analisar esta voz para não extrapolar, raciocinar. O que você diz sobre esse comentário? Então, mas aí a gente pode fazer pergunta para saber quantas vozes falam, né? Porque veja, essa voz, é que a gente está falando sobre essa voz sendo essa voz de um eu superior, né? A voz desse eu
consciente, eu superior, cada filosofia, linha vai dar um nome, né? A gente está se comunicando com essa voz. Mas aí significa que tudo então que você sente, escuta, é verdadeiro e você segue isso? Não, você faz perguntas. A pessoa fica falando a live inteira de pergunta, né? Mas é verdade, você faz perguntas, né? Então você pergunta, verdade, eu tô percebendo isso aqui, eu tô ouvindo, sentindo, eu tô percebendo uma coisa aqui, que se eu seguir isso vai ser legal. Então, verdade, é isso. Verdade, é isso que vai criar mais para mim? Verdade, isso vai contribuir mais para mim, para o planeta, para o todo? É isso que o universo requer de mim? Que o Criador de tudo que é requer de mim? Então, sempre faça perguntas. Até para você ter essa conversa com o eu divino, com o eu superior, cabe perguntas aqui também. Porque esse eu que é superior, que tem, sei lá, um acesso maior sobre os seus registros, né, essa consciência melhor, até aqui existe possibilidade. Porque nenhuma Sim. voz do eu superior é dita como único caminho, como eu disse, né? Único propósito, único caminho. Existem possibilidades. Então você percebe uma coisa, aí você diz: ah, não, eu não vou seguir isso aqui, não. Isso aqui tá muito irracional para mim, não vou seguir essa energia, essa voz aqui, não. Então você pode perguntar, ok, e dentro disso, quais possibilidades eu tenho aqui? E o que mais é possível aqui? Como eu posso equilibrar isso? Sabe? Como eu posso equilibrar Sim. isso? Sempre na Sim. pergunta. Sempre na pergunta. A pergunta vale para tudo. Sim. A última vez que você foi lá no ateliê, você me falou uma coisa que eu acho que cabe aqui. Eu estava um pouco angustiada, como sempre, quando eu te procuro. E aí você falou assim, Aline, você está aprendendo a trabalhar com a energia. Então é Uhum, normal que tenha altos e baixos. Não com vai certeza. ser do dia para a noite. Aí você me deu o exemplo. Por exemplo, você trabalha com acessórios, com joias, com bijuterias há 15 anos. Você não pode esperar que a sua aluna que acabou de chegar já saia na primeira aula, na segunda aula, fazendo tudo aquilo que você já aprendeu e está Sim, praticando há 15 anos. A mesma coisa é esse trabalho com a energia, com as perguntas e tal. Então, não é sair achando, agora virei o as, mas se a gente começar a exercitar e fazer essas perguntas e se questionar, eu uhum, acho que a gente vai cada vez mais apurando isso e essas sim. vozes você consegue distinguir o que vai ser bom e o que não vai ser, né? O que vai ser contribuição. Sim, porque, ó, quantas vozes podem existir aí, né? Uma voz do eu superior, mas também não tem a voz do medo? Quantas vezes, né, nós ouvimos a voz do medo? Quantas vezes você escuta a voz da dúvida? Quantas vezes você não vai por algum caminho e não é porque ele não vai criar mais para você, você não vai porque é a voz do medo falando, não vai, isso é perigoso, isso não... entende? Então, a questão com a psique é que são muitas vozes, né? A voz da dúvida, a voz da insegurança, a voz da incerteza, a Eu voz da... lembro que. Pode Fala, falar. Lê. Não, eu lembro que num encontro que a gente teve no nosso grupo, você falou, já faz muito tempo, mas isso eu ficou gravado. Você falou assim que geralmente quando uma coisa é da nossa mente, aquilo grita. Exatamente, perfeito. Perfeita essa lembrança. Ai, que orgulho, gente! E, vou contar tudo, que eu lembro detalhes. Aquilo grita. E a mente, ela tem a tendência a construir uma história. Então, Sim, você deu até um exemplo, isso foi numa consulta nossa, particular. Você deu exemplo. Por exemplo, se eu deixar uma vela acesa e eu imaginar que aqui pegou fogo. Se for a minha mente, ela vai construir toda uma historinha, que a cortina bateu na vela, a vela caiu e pegou fogo. E se for uma coisa mais assim, da consciência, uma coisa mais elevada, vai ser mais sutil e vai ser assim, fogo. exatamente. Você sabe que isso é uma sabedoria? Eu li muito sobre Osho, né?
Osho, para mim, é mestre dos mestres, assim. E ele separa, ele classifica essas duas vozes como sendo a voz da mente e a voz do coração. Então, ele fala, a mente grita, só que o coração sussurra. Então, é exatamente... E a mente cria histórias, né? Então, é exatamente isso. Eu começo a pensar, meu Deus, já pensou se aquela vela que eu deixei em casa cai? Nossa, se ela cair, ela vai cair para a direita, que é bem onde eu deixei um guardanapo, que vai pular, nossa, aí vai pegar no pano de... Entende? A mente é isso, ela cria a história todinha e ela começa a berrar. Por que ele falava que a voz da mente grita? Ela começa a berrar, é uma voz insistente, chata e que não te dá sossego. Você fica naquele looping de pensamento o tempo inteiro, você não consegue sair daquilo. O saber, né, que é o que Osho falava sobre a voz do coração, é um sussurro, ela é muito sutil. Então você escuta assim, é aquilo. Pegou, pegou, não pegou, não pegou. É uma vez, é um saber, né? É um sopro a voz do coração, que é o que Axis fala sobre a leveza, a consciência e sobre o saber. Ó, a Ana colocou, como saber se é a voz da mente ou do eu superior? Justamente, né? Então, a voz do eu superior, ela será calma, tranquila. Você simplesmente sabe que é aquilo. Aí alguém vai te perguntar, mas como é que você sabe? Você não vai saber nem explicar. Você simplesmente sabe que é aquilo. A mente, ela parece uma gralha. Na verdade, pensou se acontece isso? Minha filha! Sabe aquela coisa? Já pensou se você faz isso, acontece isso? Essa é a voz da mente. Insuportável, insuportável, sabe? Chega a dar dor de cabeça. A voz do eu superior, a voz do coração, a voz do saber, ele é muito sutil. Então vai vir um saber para você e você simplesmente pega aquilo e diz, ah, ok, é isso. Aquela tranquilidade, aquela paz, você sabe, é isso. E como você falou, Aline, isso é um treino, né? A gente descobre qual é a voz de um de outro, assim, amanhã. Tá bom, talvez sim, tudo é possível, mas exige treino, né? Exige treino. A consciência é um músculo, é igual ir para academia. Eu falo isso para as minhas clientes, para as alunas do curso. Você vai para academia uma vez e você fica musculosa lá, fortona, por um acaso? Não, né, gente? Assim, exige treino. Então, quantas vezes você vai treinar? Uma vez por semana? 3 vezes por semana? Todo dia? O quanto você está disposto a treinar aquilo é o quanto aquilo vai se desenvolver. E para academia uma vez no ano, talvez não resolva tanto quanto se você for uma vez por semana, que é melhor ainda se você for 3 vezes por semana, certo? Então, a consciência, ela é um músculo. Essa ideia de você treinar diariamente, fazer perguntas, conversar com o seu corpo, tentar entender quem é que está falando aqui, né? Qual voz aqui da psique está conversando comigo? Verdade, isso é medo? Verdade, isso é consciência? E aí tem uma coisa sensacional, eu preciso passar isso para vocês. Prestem atenção. Essa consciência, o que é verdadeiro para você, sempre vai ser leve. Sempre vai ser leve. O que é pesado para o seu corpo sempre vai ser um julgamento, um medo, um implante ou uma mentira. Então, se você ainda diante de tudo isso tem dúvida, quem é que está falando aqui, o que é que eu faço? Tô na dúvida, né? Percebe o corpo. O que é leve para o seu corpo é o que é verdadeiro para você. O que é pesado para o seu corpo é uma mentira para você e para sua vida. E isso vale para tudo. Quando você entra nessa comunhão com o corpo é o seu oráculo. O corpo é a sua ferramenta e ele te dá mensagens e sinais o tempo inteiro. Quantas vezes você já entraram em ambientes e sentiram dores na cabeça, dores no corpo, só de estarem ali? E quantas vezes de lembrar de uma situação gostosa, só de lembrar de um dia que aconteceu alguma coisa super gostosa, o seu corpo fica totalmente leve, totalmente expandido. Então, na dúvida, segue o corpo. O corpo é um oráculo, o corpo é uma ferramenta. Perguntem para o corpo, isso é leve para nós? Isso é divertido para nós? E se o seu corpo pesar, não faça, não vá por esse caminho. O corpo já está dizendo que vai ser criado. O corpo é a ferramenta. Olha, é uma das ferramentas mais importantes dessa que eu estou compartilhando aqui com vocês.
A Real Tem, fala primeiro. É, muito bom. Sim, na ayahuasca, né? Existem algumas ferramentas, né, que nos levam para essa conexão. As sagradas medicinas, né, como a ayahuasca, leva a gente para um espaço mesmo, eu nunca consagrei, né, mas leva a gente para esse espaço de contato mesmo com o eu superior. E é isso. Aqui a gente está falando sobre a ferramenta que é a minha escolha no momento, né, de trabalhar com Access, mas nós estamos falando sobre expansão da consciência, não é sobre ser Access A, B ou C, não é essa a intenção, né? Falar sobre a técnica em si, mas sobre essas ferramentas de expansão de consciência, sobre como você pode ser alguém melhor, criar mais consciência para você e para o todo, usando tudo isso. Malaika, aqui na live tem bastante aluna que participou e que está fazendo o curso que eu ofereci de desenvolvimento de coleção. Olha que E, legal. e nesse curso a gente trabalha, antes de fazer de fato o desenvolvimento de uma coleção, na verdade a gente tenta entender a respeito das características da pessoa que está por trás da marca, né? Porque são marcas autorais, para Uhum. entender do que se trata aquela marca. Claro, são acessórios, mas assim, o acessório, o que eu sempre falo para elas é que assim, o acessório seria a vender o acessório seria a consequência, né? Do que se Uhum. está por trás daquilo. Qual é o conceito, qual é o propósito daquela marca? E assim, eu acho que tudo isso que a gente está falando, de trazer consciência e tal, eu acho que é uma ferramenta incrível para a gente entender qual é o nosso Com propósito, né? certeza. Então, o que eu quero passar com os meus acessórios, com a minha arte? Exatamente. E aí, Aline, você sabe que você falando isso me veio uma consciência assim. O quanto nós precisamos conversar, né, com a consciência da marca, nesse caso, mas do negócio, né, para perceber o que é que essa consciência quer ser. Porque olha que interessante, nós temos a nossa consciência, o corpo é uma consciência, tudo é uma energia, tudo é uma consciência única e individual, né? Quando você olha para a marca que você criou, vamos supor que você